Olá, muito boa tarde. Está no ar mais um CPT na TV. Com muita alegria, eu venho mais uma vez almoçar com você na sua casa. Afinal de contas, todo sábado ao 12h30 a gente tem um horário marcado com o CPT na TV, que é o melhor da programação da rádio oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que traz uma programação 24 horas por dia em radiocpt.com.br e também os nossos vídeos no facebook.com/Rádio da IELB, onde você pode acompanhar mensagens, devoções, entrevistas e bate-papo sobre diversos assuntos para toda a família, ajudar aí no alimento espiritual da família cristã. E a gente quer abrir o cardápio desta semana com um programa muito legal do Revista CPT, com a psicóloga Angeli Fritz, falando aí sobre a importância do autoconhecimento para a gente aprender a lidar com as emoções. Confere aí. A gente que trabalha com saúde mental, a gente entende que quanto mais a gente se conhecer, quanto mais a gente mais vai ter poder sobre as nossas decisões, a gente não vai tomar decisões inconscientes. Por exemplo, a escolha do cônjuge, né? A gente sabe que uma boa parte da escolha dos nossos maridos, esposas, é inconsciente, né? A gente não tem um acesso, assim. Claro que algumas pessoas fazem aquelas famosas listas, né? Quando estão namorando, vamos ver os lados positivos, os lados negativos, ver o que pesa mais, será que eu vou casar com essa pessoa, né? Eu não fiz essa lista, tá? Só para o meu marido saber. Mas eu tinha amigas da faculdade que faziam, eu acho interessante. Mas quando a gente está mais... quando a gente tem mais claro o que a gente está sentindo, a gente tem mais possibilidade de fazer boas escolhas a respeito dos sentimentos, né? Sentimento não precisa ser um continente negro, né? Que nem o Freud falava das mulheres, as mulheres são um continente negro. Não precisa ser assim, né? Basta a gente se propor a prestar mais atenção no que está se passando dentro da gente. O autoconhecimento, né, é fundamental, acredito, para a gente saber lidar com isso, porque quando a gente sabe o que a gente está sentindo, né, a gente vai saber lidar, vai aprender a lidar com as nossas emoções. Né? Sim, a gente até vai pensar, vai perceber o que a gente precisa de ajuda para superar algumas coisas, né, que a gente está sentindo, seja um luto, por exemplo, né, tem tantas situações na vida que fazem a gente se sentir vulnerável, né, e nesse sentido, acho que os psicólogos, os psiquiatras estão aí para ajudar nisso. Agora tem uma super proliferação, digamos assim, de coaches, né, que se propõem também a fazer um trabalho parecido, né, com formações diferentes, e isso é uma longa discussão, né, mas eu estou falando que isso está se proliferando pela necessidade, porque as pessoas estão percebendo isso. E eu fui dar uma olhada na internet, tem vários vídeos sobre inteligência emocional, sobre lidar com as emoções, porque as pessoas precisam, né? Porque isso é um sinal que as pessoas precisam refletir sobre isso nesse mundo tão corrido. Você citou essa questão da inteligência emocional, a gente já fez até um Revista CPT também com o pastor Rafael Wilski, inclusive, sobre esse tema, inteligência emocional, e acho que isso também ajuda muito na questão de como lidar com as emoções, né? Sim, até uma das coisas que eu encontrei, assim, é que a inteligência emocional, ela é um modo, né, inteligente de lidar com as emoções, mais efetivo. E uma coisa importante, por exemplo, vamos dar um exemplo de um tema que já deve ter circulado para vocês, sobre assertividade. Então, a gente tem 3 modos, pelo menos, de lidar com situações na nossa vida. A gente pode ser assertivo, que seria chegar no objetivo que a gente quer de um jeito bom, né, que não fira ninguém, que não cause dano. O lado passivo, o jeito passivo, que seria, vocês sabem que a pessoa mais, ela nega o que está acontecendo consigo em prol de uma coisa que ela acha que ela vai ganhar ou que ela tem medo. E o agressivo, que é aquele que passa por cima, não está nem aí, né? Não é que talvez ele tenha até um problema genético, alguma tendência a ser mais agressivo, né? Existem estudos dos psicopatas e tal. Não estou dizendo que todo mundo que é agressivo é psicopata, por favor, não me entendam mal. Mas, assim, um exemplo que eu queria dar para vocês, assim, por exemplo, uma pessoa chega no restaurante
E aí ela pede pro garçom: eu gostaria que o bife venha bem passado, né? E aí o garçom, distraído lá, atrapalhado, traz um bife cru praticamente para a pessoa. O que fariam as três pessoas, os três modos, né? Tu podes receber o bife para não criar atrito, qualquer coisa assim na tua cabeça, dizer: tá bem, eu vou comer o bife que eu não gosto, mas pelo menos eu não me indisponho com ninguém, né? Seria um medo da agressividade também, né? Ou a pessoa pode chegar e dizer: mas tu é incompetente, tu não ouviu que eu disse que o bife era bem passado? O que tu tá pensando? Leva essa porcaria daqui e virar o bife na cara do cara, né? Do garçom. E o assertivo, o que ele vai fazer? Ele vai chegar pro garçom, uma das formas, né? Dizer: olha, o bife veio mal passado, eu te pedi bem passado, teria como dar mais uma passadinha lá, né? É um jeito humilde e assertivo de falar que vai chegar no objetivo. Isso serve para muitas coisas, né? Com certeza. Pra gente pensar assim. Na verdade, as nossas ações e em função das emoções, né, elas vão refletir nas reações das outras pessoas, né? Isso é muito importante. É verdade. Isso também, né? Porque dependendo de como tu vai agir, a pessoa vai reagir de alguma outra forma, né? Por exemplo, quando alguém chega pra gente nos acusando, a nossa tendência Isso também, falar em acusação, no julgamento, né? Às vezes também dependendo do... daqui a pouco tu tá vivendo um momento difícil da tua vida, tu acaba tendo um outro comportamento, ou até uma fisionomia diferente, coisa e tal. E a pessoa... E tu vai conhecer uma pessoa, né? A outra pessoa vai ter essa impressão tua que, na verdade, não é a tua realidade, né? É aquele momento que tá vendo. Então, essas primeiras impressões que a gente acaba causando, tudo em função das emoções também, né? É verdade, até uma coisa que eu lembrei agora, às vezes a pessoa não cumprimenta as pessoas. E aí as pessoas, mas é um antipático, né? O que custava ter dado um oi? Às vezes a pessoa tem uma timidez, tá assim, uma coisa, sabe? Que ela não, é difícil pra pessoa, não é que ela não queira, né? Então... é uma coisa assim. E outra parte da inteligência emocional que eu achei importante colocar é que não é só o problema, né, que a gente precisa falar. Que a gente precisa falar que também toda a nossa capacidade de amar, de ser gentil, ela também está dentro da inteligência emocional, da gente poder expressar o nosso afeto, o que a gente gosta, né? Isso porque as outras pessoas não vão também adivinhar o que a gente precisa, né? Expressar o afeto e dizer o que a gente precisa. Acho que são duas chaves, né? De talvez para a comunicação ser bem sucedida e os relacionamentos, né? Acho que isso é muito legal. E o Revista CPT vai ao ar de segunda a sexta-feira às 10h30 da manhã. E nós estamos vivendo agora o período da Quaresma, os 40 dias que antecede a Páscoa. Esse é o tema do programa Teologando, apresentado pelo vice-presidente de ensino, pastor Joel Miller, que falou um pouco sobre o significado da Quaresma, também os costumes que os cristãos utilizavam e utilizam ainda hoje para lembrar a paixão e sacrifício de Jesus Cristo por nós. Nós estamos novamente na época quaresmal. É uma época em que, com profunda reverência, nós voltamos os nossos olhos para a paixão de Cristo, a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. É um período de 40 dias que antecedem a Sexta-feira Santa, que antecedem a Semana da Paixão, sem contar os domingos, que inicia hoje com a Quarta-feira de Cinzas, onde a Igreja Cristã é convidada para, em profunda reverência, voltar os seus olhos para a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. É época de suplicarmos a Deus Espírito Santo que Ele guie as meditações, que Ele nos guie ao meditarmos sobre a paixão de Jesus Cristo. É época de compreender cada vez melhor a causa e as bênçãos do sofrimento, por que Cristo sofreu. Então, é época também chamada de época de arrependimento. Muitos praticam na época da Quaresma penitências, jejum, abstêm-se de alguns alimentos, abstêm-se de alguns hábitos. Enfim, é um período em que a Igreja Cristã ela é convidada para, em sincera e profunda meditação, olhar com reverência para a Semana da Paixão, a Semana Santa.
um período em que nós somos convidados a fazermos uma reflexão à luz da palavra de Deus e uma autoanálise da nossa vida cristã, para que possamos reconhecermos-nos pecadores diante de Deus, saber quem somos nós diante do Senhor e Salvador. E também é época em que a igreja cristã olha para o que Cristo fez por nós, para que nós pudéssemos ter a salvação não por nossos méritos, né, mas por causa dos nossos pecados e por aquilo que Cristo fez para nos libertar dos nossos pecados. Então é um período de bastante meditação, de profunda reflexão à luz da palavra de Deus. Esse é o período da Quaresma. Então nós queremos compreender cada vez melhor a causa e as bênçãos do sofrimento de Jesus em nosso favor. Queremos crescer na consolação, na esperança da vida eterna, bem como na habilidade de testemunhar do Salvador Jesus. É um período também que nos serve de alerta, porque muitas pessoas, por praticarem jejum, absterem-se de alguns alimentos, acham que com isso vão alcançar algum mérito diante de Deus. Muito perigoso isso, né? Nós só temos que nos humilhar diante de Deus e nos reconhecer pecadores diante de sua profunda e imensa misericórdia por nós. Então, é importante a gente fazer essa análise, essa reflexão de que jejum e oração devem ser frutos de uma profunda reflexão, de uma profunda meditação, e não algo como que uma espécie de barganha com Deus. Ó Deus, eu jejuo assim e o Senhor me concede tal bênção. Olha, eu não vou durante a Quaresma eu tomar refrigerante, não vou tomar bebida alcoólica durante a Quaresma, não vou comer carne vermelha, para depois então, ó Senhor, eu faço isso e o Senhor me abençoe com aquilo. Nós não temos essa autorização, né, na Bíblia, de que se fizermos um jejum, uma oração, fizermos uma obra em si, Deus vai nos abençoar, nos recompensar. Deus não é um Deus que mercantiliza a sua graça, a sua misericórdia. Então, a Quaresma é um período litúrgico que desde o quarto século, o século IV da era cristã, né, o povo de Deus reservou para si esse período, né, estes 40 dias que antecedem a Páscoa, para meditação e cultos especiais. Durante este período, os primeiros cristãos procuravam evitar tudo que pudesse atrapalhar a devoção a Deus. Eles não faziam festas e nos lares não se ouvia música estridente, né? O tempo do descanso e de lazer era aproveitado para meditação e oração, e assim, após o trabalho, no fim do dia, as pessoas se dirigiam diariamente às suas igrejas para as meditações quaresmais. Tá? Alguns preferiam fazer a sua devoção em casa. Eu me lembro quando eu era criança, eu tenho uma origem familiar por parte da minha mãe italiana, por isso a matriz católica bem forte nessa parte. Então, quando eu era criança, eu convivia com pessoas da Igreja Católica e as pessoas hoje é Semana Santa, é Quaresma, não pode gritar, é Quaresma, não pode fazer isso, é Quaresma, não pode fazer aquilo. De primeira a quarta série, hoje primeiro a quarto ano do ensino fundamental, né? Na época era o chamado então primeiro grau, o ginásio por alguns, né? A gente estudava numa escola chamada Santo Carraro. Era uma escola municipal, mas com uma matriz católica bem forte, bem presente. E me recordo de vários medos que eram postos sobre nossas consciências, aliás, crianças que ali estudavam, de não pode isso, não pode aquilo, porque isso, porque aquilo, como um período de meditação externa para o período de Quaresma. E não havia uma reflexão bíblica, uma reflexão profunda do significado da paixão e morte de Jesus. Era incentivado a que nós fizéssemos alguma coisa ou deixássemos de fazer algo simplesmente porque era um período de se abster de algo. Então, esse preparo externo, tudo isso não significa nada se o nosso coração não for contrito, se o nosso coração não estiver realmente arrependido e se nós não reconhecermos o sofrimento de Jesus em favor da humanidade. Então, faltava a motivação dessa reflexão e faltava o conhecimento bíblico para tanto. Então, compreendemos o que aconteceu lá no Gólgota e o que isso significa para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a nossa vida aqui e na eternidade. Este é o propósito da Quaresma, nós olharmos para a paixão de Cristo,
para o seu sofrimento, a sua gloriosa morte e ressurreição, né? E lembrarmos que foram os nossos pecados que levaram Cristo a morrer e sofrer por nós, por causa da graça e misericórdia de Deus, não por mérito nosso. Então, esse período de Quaresma é um período que a Igreja Cristã é convidada a fazer esta autoanálise, esta reflexão. Também é um período muito propício para as pessoas confundirem e quererem barganhar algo com Deus com jejum e oração. O jejum é bom, a oração melhor ainda, Deus nos ordena orarmos, né? Então é uma prática saudável, mas a gente tem que cuidar para não mercantilizarmos isso com Deus. Não queremos fazer isso como moeda de troca, que Deus não precisa disso e não nos ordena e nem promete nos atender nisso todo, né? Deus quer o nosso coração arrependido e quer que nós olhemos para Jesus e saibamos que os nossos pecados fizeram Ele morrer e a graça de Deus e o seu amor e sua misericórdia fizeram ressuscitar, para que pela sua paixão, pelo seu sofrimento, pela sua morte e sua gloriosa ressurreição nós fôssemos reconciliados com Deus novamente. É esse o propósito da Quaresma, esses 40 dias que antecedem a Páscoa, iniciando hoje na quarta-feira de cinzas. Então, compreendermos o que aconteceu no Gólgota e o que isso significa para o nosso dia a dia, para a nossa vida aqui e lá na eternidade, é o propósito da Quaresma, né? Mesmo que nós saibamos, né, e tenhamos a pretensão de dizer assim, eu conheço a história da paixão, é sempre importante, sempre necessário nós voltarmos para os nossos olhos para Deus, na Bíblia, na Escritura Sagrada, e ali meditarmos no que Deus fez, faz e ainda fará por nós nos méritos de Cristo Jesus. E o Teologando vai ao ar toda quarta-feira, à 13h, em radiocpt.com.br. O CPT na TV desta semana traz uma mensagem falando sobre ser mulher cristã nos dias de hoje, com a Tânia Koperek, uma das co-apresentadoras do programa Entre Elas e Deus, da Rádio CPT. Confere aí. Estar pronta para tudo. E é da nossa Bíblia, elas falam de Deus. Ser uma mulher cristã apresenta situações desafiadoras que pedem decisões corajosas para viver de maneira impactante e transformadora. Cada um tem um papel a ser desempenhado no reino de Deus. A pregação do Evangelho e testemunho de fé cada vez mais pedem nossa ação num mundo onde valores cristãos são ridicularizados e desprezados e as pessoas seguem curso de sua própria carne. Pela comunhão com o Senhor, como o apóstolo Paulo, nos são dadas oportunidades de aprendermos a confiar no seu cuidado amoroso e receber forças para encarar as adversidades de maneira positiva e resignada. Em Cristo, tornamo-nos preparados e dispostos para enfrentar tudo, principalmente para viver pelo seu Evangelho. Existe uma história atribuída a Martinho Lutero que reflete bem essa disposição. Diante de uma ponte perigosa e do temor do seu companheiro em atravessá-la, ele o segura pelos braços, arrasta-o e diz: somos do Senhor, somos senhores. Ou seja, quando nos vemos como filhos de Deus e o seu cuidado, tomamos as rédeas das situações e podemos encarar tudo como quem sabe que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Na Bíblia, há muitos relatos de mulheres que superaram pela fé as suas fraquezas, inseguranças e limites, colocando-se aos pés do Senhor e vivendo conforme a sua vontade e graça. Não permita que o relativismo da pós-modernidade se torne amarra para a sua vida e impeça você de crescer na fé e no testemunho do amor de Deus. Sirva ao Senhor com alegria, buscando uma vida de comunhão na palavra e com outras mulheres ou outras pessoas que creem no poder de um Deus vivo e presente em todas as situações. Oramos? Senhor, concede-nos pelo Teu Espírito que vivamos na disposição de Te servir em todas as situações. Por Jesus. Amém. E o CPT na TV desta semana chegou ao fim, mas não fique triste não, você pode acompanhar a nossa programação 24 horas por dia em radiocpt.com.br. Também a gente convida você a assistir às nossas lives e vídeos em facebook.com/CPT
Rádio da Elba. E eu volto no próximo sábado ao 12h30 aqui na Ubra TV. Um abençoado final de semana a todos e até lá. Tchau, tchau.